O Mais Médicos do Piauí tem 73 vagas disponíveis no programa. O estado do Piauí vai, mais uma vez, colocar em prática o programa que tem a proposta de dar acesso mais facilitado da população a equipes médicas qualificadas. Nós vamos trazer informações ao vivo com o Bartolomeu Almeida. Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador ligado no Jornal do Piauí. O programa Mais Médicos, Joelson, foi criado no ano de 2013, ainda no governo Dilma Rousseff, como você bem falou, com o objetivo de suprir a carência de médicos, especialmente nas áreas mais carentes, mais vulneráveis do nosso país. Durante o governo Bolsonaro foi criado também mais um outro programa chamado Médicos pelo Brasil, e os dois programas funcionaram paralelamente. Aqui no Piauí, Joelson, o programa continua, o Mais Médicos, agora abrindo a possibilidade para novas inscrições. As vagas estão disponíveis e o estado do Piauí, então, está possibilitando o ingresso de novos médicos para suprir essas vagas que ainda não estão preenchidas. Até a semana passada eram 73 vagas, mas houve aí um preenchimento de 6 vagas para o programa Médicos pelo Brasil e agora são 66 vagas disponíveis. Nós estamos ao lado da Idivani Braga, ela coordena o programa Mais Médicos aqui no estado, que vai levar informações importantes, então, para a população e especialmente para os médicos interessados. Divani, uma boa tarde para você. Fala um pouquinho, então, deste momento do programa Mais Médicos no estado do Piauí, especialmente com a abertura dessas novas vagas. Sim. Em primeiro momento, eu queria só fazer essa correção, que a gente já divulgou bastante essas 73 vagas, né, que ficaram agora para 66 vagas, mas não houve um prejuízo para o estado, né, nem para os municípios. É porque 7 municípios receberam médicos que vieram remanejados do programa Médicos pelo Brasil. Então, essas vagas deixaram de ser contabilizadas nesse edital. Então, ficaram, em vez de 73, ficaram 66 vagas. E agora, como proceder? O médico interessado, como ele deve proceder, então, para fazer a inscrição? Quando começa a inscrição? Qual é o término? Quais são os procedimentos? Então, a inscrição começa nessa sexta-feira e vai até o dia 31, né? Do dia 26 ao dia 31 de maio, né? O médico acessa o site do programa Mais Médicos, ele entra no Google e só coloca lá maismedico.gov.br, ele vai encontrar, né, a forma de se inscrever no Mais Médicos. Aí vai ter o que ele precisa colocar, ele tem que ter o certificado, tem que estar em dia com a Justiça Eleitoral, tem que estar em dia com a questão do militar, né, ter todas tudo que os profissionais precisam quando vão, né, se inscrever para um concurso. E lá eles vão, né, ter todas as informações. O edital já está aberto, né, o edital número 5 já está aberto e o médico pode ler. É importante, a gente pede muito que os profissionais leiam o edital, porque às vezes o profissional só entra na página, se inscreve, não lê e depois, né, ele fica sem saber das informações que são importantes, ele está sabendo que estão lá no edital. Então vamos antecipar alguns pontos para que os médicos possam entender direitinho como é que funciona o programa. No edital diz que ele pode optar por 2 locais de trabalho. Esses 2 locais não ao mesmo tempo. Gostaria que você explicasse, e uma notícia boa aí para os médicos em relação ao salário que eles vão receber então por mês. Sim, esse momento da opção das vagas não é agora no ato da inscrição, né? Ele se inscreve, né? Depois ele tem um cronograma do momento, né? Depois que terminar as inscrições, que fecharem as inscrições, aí ele tem outra data, né? Onde ele vai ter a opção de escolher 2 municípios, né? Como 2 municípios, né? São opções que ele pode. Então, eu posso trabalhar em Altos ou em José de Freitas, né? Então, são as 2 opções que ele vai colocar. Salário 12.384 e uma fração. Então, Edivani, vamos ao estúdio. Joelson Jordani, que é uma participação, então. Tem um questionamento do Joelson. Joelson. Dona Edivani, muitas pessoas têm a imagem do programa Mais Médicos dentro daquele modelo que ficou conhecido como o modelo lá dos médicos cubanos. Qual é a diferença que existe entre aquele modelo, né? E aí eu uso o termo que ficou mais popularmente conhecido, mas totalmente indevido. Afinal de contas, o Mais Médicos sempre foi um programa muito mais abrangente. Mas qual a diferença entre aquele programa e o programa atual que está sendo posto em prática? Joelson, com relação ao modelo passado, assim, a gente não tem
tanta diferença, né? O programa Mais Médicos, as pessoas têm essa visão de que foi um programa voltado, ou era um programa dos médicos cubanos. Por isso mesmo, até muitos municípios não aderiram, fizeram campanhas que os médicos cubanos não sabiam medicar, mas em todo o programa, ele sempre foi voltado, a primeira chamada dos editais, ela sempre foi voltada para médicos brasileiros. Como o governo sabia que ele não tinha médicos no país suficiente, né, para cumprir essa demanda de provimento, e nem médicos que quisessem ir para locais de difícil acesso, para áreas difíceis, para áreas indígenas, né? Então o governo já trabalhou naquela época, né, com médicos, já com essa parceria com Cuba, né? E que realmente foram esses médicos que cumpriram, né, e que ficaram, a maioria, nessas zonas de difícil acesso. Mas, assim, destacando aqui que a prioridade sempre, em todos os editais, o primeiro chamamento é para médicos brasileiros, médicos formados no Brasil, assim como esse também. No governo anterior, os editais, era fechado só para médicos CRM, né? Só médicos formados no Brasil. Esse abre novamente a possibilidade de médicos brasileiros formados no exterior poderem trabalhar no programa e também médicos estrangeiros com residência no Brasil também poderem trabalhar. Porque a gente já sabe que locais de difícil acesso, locais distantes, o nosso médico formado aqui no Brasil, que tem outras possibilidades, que pode dar plantões, que pode trabalhar em 2, 3 municípios, eles não querem ir para esses municípios. Ivani, só para concluir, portanto, as inscrições começam sexta-feira e se encerram, então, dia 31 de maio. E quando esses médicos começam efetivamente a trabalhar no programa? A previsão, de acordo com o cronograma, a previsão é para que no final do mês de junho esses médicos já estejam sendo deslocados, né, para os municípios. Então, muito obrigado a Edivani Braga, Joelson, ela é coordenadora do programa Mais Médicos no Piauí. Só lembrando que atualmente são 350 médicos atuando no programa no estado. Eu volto com você, Joelson Jordani.